Os ultraprocessados hoje estão, talvez pela facilidade, pelo preço, bastante presentes hoje na dieta do brasileiro médio e muitas vezes as pessoas nem sabem os danos que isso pode causar. Do ponto de vista absortivo, você ter uma dieta, uma presença de ultraprocessados pode gerar uma limitação na absorção dos nutrientes quando você comer um nutriente, quando você comer um alimento com mais nutrientes, digamos, melhores nutrientes? Vamos lá. A gente precisa entender a parte fisiológica e metabólica no sentido mecanicista das coisas. Então, muitas vezes a gente vai estudar, a gente vai pegar os artigos, os próprios livros que são bem completos com relação a isso, e a gente vai ver todo um modelinho bonito, desenhado e tudo mais. Isso é um mecanismo de ação. E muitas vezes a gente não vai encontrar desfechos clínicos de acordo com aquele mecanismo de ação que a gente está esperando. Então, como bem foi explicado pelo Rafael, você faz o consumo dos alimentos, você tem todo o processo de absorção, né, distribuição, digestão dos alimentos ali. Mas isso muitas vezes a gente precisa considerar um sujeito eutrófico, saudável, com todas as funções ocorrendo ok, normalmente. Diante das mudanças alimentares e dos reflexos que isso traz no organismo da pessoa, a gente pode ter sim dificuldade na absorção de certos nutrientes, de digestão, né, como é o caso da lactose, bastante gente fala, tanto no processo de digestão quanto de absorção. A gente chama isso de biodisponibilidade e bioacessibilidade dos nutrientes. A biodisponibilidade dos nutrientes é o quanto de nutriente realmente está acessível àquilo. Por exemplo, se você pega uma soja in natura, né, você vai ter lá uma quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. É um alimento bem completo se você considerar ela cru ali. O in natura, só pra galera saber, é o cru. É o cru, tá ali, natura, tá? Se você come isso daí, você não vai ter enzimas suficiente para fazer a digestão, a quebra da proteína, a quebra daquele alimento e absorver aqueles nutrientes, simplesmente porque ele está in natura, ele não está cozido, não tem uma biodisponibilidade muito boa. Então o processo de cozimento, o processo de manipulação dos alimentos faz com que a gente tenha uma biodisponibilidade maior dos nutrientes. E mesmo assim, dependendo do organismo, cara, o sujeito não consegue fazer a absorção de determinadas substâncias pela questão de individualidade dele. E também pela questão de muitas vezes você ter nutrientes que concorrem pela absorção, como é o caso de muitos minerais. Ferro e cálcio, por exemplo, o corpo vai dar prioridade para aquele que vem mais, né? Porque, imagina, tem dois minerais concorrendo para entrar numa mesma borda em escova, no mesmo local, vai ser mais absorvido aquele que tem maior quantidade. Normalmente o cálcio tem maior quantidade do que o ferro. Então acaba tendo essas competições também. Então, num modelo mecanicista bonitinho, as coisas são muito bonitas. Mas às vezes, quando a gente vai pegar e aplicar isso na dieta, na alimentação, realmente precisa fazer estruturar uma dieta, às vezes pensando nessa questão da disponibilidade dos nutrientes.